A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado por Deus, povo amado de Deus. Maravilha. Irmãos, esse vídeo eu quero que você preste bastante atenção, porque eu estou reputando aqui um rapaz que entrou aqui no nosso canal e observando aqui as expressões dele aqui na resposta às duas perguntas, é incrível, irmãos, a forma como ele se expressa aqui, uma heresia fora do comum. E eu vejo que essas pessoas, elas são um perigo para a igreja, perigo. Então, deixa eu refutá-lo aqui. Aqui ele está dizendo que o Espírito de Deus é um, o Espírito Santo é outro e o Espírito de Cristo é outro. Então, ele está dizendo aqui que há três Espíritos. Aqui nós já sabemos que é uma heresia, porque eu já dei explicação para os irmãos aqui. Já mostrei detalhado esse assunto. Mas outra coisa que ele falou aqui, em relação à igreja, que nós haveremos de ser espírito como o Senhor. Haveremos de ser espírito. Eu quero que você leia comigo agora João 3, versículo 6. Olha a expressão bíblica, olha o que Jesus Cristo falou. O que é nascido da carne é carne. Ele não há de ser carne, porque Jesus está dizendo que é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que há de ser Espírito, ele está dizendo que é Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu disser para os irmãos que os que são nascidos do Espírito, hão de ser Espírito, naquele dia com Jesus, há de ser Espírito, é a mesma coisa de dizer para os irmãos que aqueles que nasceram da carne hão de ser carne. Então aqui é mais uma heresia desse rapaz que entrou aqui no vídeo respondendo duas perguntas. É assim que está escrito, respondendo duas perguntas. Bem, os que nasceram da carne é carne. Esse verbo está no presente. Ora, carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Também está no presente. Então, assim como você nasceu da carne e você existe e é palpável fisicamente, da mesma forma, os que nasceram do Espírito, já no presente momento, é Espírito. Por isso que há uma dificuldade para as pessoas compreenderem o Evangelho, porque eles não são Espírito. Eles não nasceram. Não tem como eles entenderem. Então, o mínimo que eles dizem aqui, que eles podem pregar, é colocar o Espírito para cá. Não, isso aqui é o Espírito de Deus. Não, isso aqui é o Espírito de Cristo. E esse aqui é o Espírito Santo. É o mínimo que eles podem fazer, ou o máximo, porque não nasceram do Espírito para entender essa questão. Então, esse vídeo é importante, você vai parar aí para você fazer análise comigo, viu? E vamos ver lá. João 4, 24, que é o versículo que está em questão, Jesus disse que Deus é Espírito. Na visão aqui desse rapaz que entrou aqui reputando aqui o vídeo, a mensagem, ele diz que ali não está se referindo ao Espírito Santo. Está dizendo que Deus é Espírito. Não está se referindo ao Espírito Santo. Porque ele queria que Jesus tivesse dito assim. Não, Deus é Espírito Santo. Acho que ele queria que Jesus tivesse dito assim. Mas só em só declarar que Deus é Espírito, nós sabemos que Deus é Santo. Se Deus é Santo
e o mesmo Deus que é santo é Espírito, então Jesus está se referindo aí ao Espírito Santo. Então aqui é descartável esta interpretação dele, que está completamente adulterada. A outra questão é, se o Espírito de Deus é um, o Espírito de Jesus Cristo é outro, e o Espírito Santo outro, se é assim, então aqui nós temos 3 Espíritos. Agora, os irmãos só analisam aqui, olha, o perigo dessa heresia aqui de Satanás. Isso aqui é demônio, viu, igreja? É Satanás. Olha o perigo. Se o Espírito de Deus é um, o Espírito Santo é outro, e o Espírito de Cristo é outro, então aqui nós temos 3 Espíritos. Se temos 3 Espíritos, então nós temos o que aqui? 3 divindades. Se temos 3 divindades, nós temos aqui 3 tronos. Vamos ver a Escritura. Em Isaías 6, versículo 1, o profeta Isaías diz, eu vi o Senhor, está no singular, no alto e sublime trono, está falando de um trono. Quando você vai para o Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, João disse, eu fui arrebatado e no céu eu vi um trono e um assentado sobre ele. Quando você vai para o Apocalipse 20, do 13, lá do 12, do 11 ao 15, quem está sentado no trono é Jesus. Quando Jesus Cristo disse, eu venci e sentei no trono com meu Pai, ele não está dizendo, eu venci e eu sentei no trono onde o meu Pai já estava. Ele não disse isso. Eu venci e sentei no trono com meu Pai. Então, quando ele fala, sentei no trono com meu Pai, ele está dizendo, sentei no trono com meu Espírito. Porque o Pai aqui, que eu já falei nos outros vídeos aqui para os irmãos, o Pai citado por Jesus é o seu próprio Espírito. Por que é o seu próprio Espírito? Porque a Bíblia faz menção apenas de um Espírito. Então, eu vou recitar mais uma vez aqui a referência que eu dei, que foi reputada por esse herege que entrou aqui, tentando distorcer a verdade. Observe. 1 Coríntios 12 é o capítulo, versículo 11. Um só é o Espírito que opera em tudo. Quando fala um só, tudo que se deriva daqui está relacionado ao Espírito. Este um só Espírito citado por Paulo, quando você lê João 4, 24, Deus é Espírito, está se referindo a esse Espírito que Paulo está falando. Quando você vai para Efésios 4, versículo 4, um só corpo, um só Espírito, está se referindo a esse Espírito. Quando você vai para 22 do Apocalipse, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele Espírito lá está se referindo a esse Espírito que Paulo está falando. Quando você vai para os dons espirituais, que o Espírito Santo distribui, os 9 dons espirituais, né? Usa cada um, está se referindo a esse mesmo Espírito. E quando você vai para Gálatas 5, do 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, esse Espírito lá é o mesmo Espírito. Porque Paulo já declarou que é um só Espírito, ou seja, uma só divindade. Não é 3 Espíritos para que se propague aqui 3 divindades. É um Espírito. Então, os irmãos tenham muito cuidado, viu, irmão? Porque como esse aqui, são muitos no Brasil, enganando a igreja. O Espírito de Cristo, irmão, quem é Cristo? Cristo é Deus. Colossenses 2, versículo 2, né? Você vai lendo? Né? O mistério do Deus Cristo. Então, Cristo é Deus. Então, o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. Deus é Espírito, Espírito de Deus é o mesmo sentido. Quando você pega 2 Coríntios 3,17, Paulo diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Então, o Senhor é o Espírito indo. Onde está o Espírito do Senhor? Voltando. Então, o Senhor Deus é Espírito indo e voltando. Não é 2 Espíritos aqui. Então, os irmãos, tenham muito cuidado com os que se dizem pregadores. Você pega Jeremias 23, lá no 24. O Senhor, se referindo ao Espírito Santo,
e enche os céus e a terra. Então não há necessidade de um outro espírito, de outra divindade, porque o espírito enche os céus e a terra. Não comporta Deus. Então esse espírito citado na Bíblia é Deus. Jesus Cristo foi quem revelou isso. Deus é espírito. Pronto. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é o Espírito de Cristo? É Deus. Quem é o Espírito que opera esses sinais? É Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Então chegar aqui, irmão, nas redes sociais, para dizer que João 4:24, o Deus é Espírito, aquele Espírito ali não está se referindo ao Espírito Santo, é ser um maluco de primeira classe. É ser um débil mental de primeira classe. É não compreender absolutamente nada do Evangelho. Então é só isso. Então os irmãos tenham muito cuidado com essas pessoas, com essas loucuras. É lamentoso. É lamentoso, né? Então eu estou só reforçando isso aqui para os irmãos e para as irmãs, para vocês se apoderarem das Escrituras e estarem atentos, tá bom? Eu abraço a todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.